Um mundo enigmático, um estilo de vida em grande parte desconhecido e criaturas que só existem nos domínios da imaginação. Pessoas que viveram por centenas de anos. Estamos adentrando na era pré-diluviana, um período que desperta a curiosidade de muitos. Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, a Bíblia registra os tempos anteriores ao dilúvio, quando a civilização humana alcançou feitos notáveis, mas também mergulhou em uma cultura de pecado. Vamos explorar esta era misteriosa e pouco compreendida, um tempo em que a humanidade caminhou sobre a terra antes das águas do grande dilúvio transformarem tudo. A primeira família pré-diluviana foi de Adão. Depois de serem expulsos do Éden, Adão e Eva estabeleceram-se e tiveram filhos e filhas. O primogênito, Caim, infelizmente tornou-se o primeiro assassino, tirando a vida do seu irmão Abel. Caim foi marcado por Deus e teve a sua geração amaldiçoada. Estudiosos criam a possibilidade de que o período entre a criação e o dilúvio tenha sido muito mais longo do que o restante da história bíblica. Tentativas de datar esse período são inclusivas. A lista genealógica em Gênesis capítulo 5 é um único registro com os dados cronológicos, mas o seu foco é estabelecer linhagens, não uma cronologia precisa. As pessoas da época viviam centenas de anos, o que provavelmente contribuiu para o avanço cultural e tecnológico. Todos falavam a mesma língua, facilitando a disseminação de conhecimento. Entretanto, a era pré-diluviana também foi caracterizada pelo pecado, o qual desencadeou o dilúvio como purificação. A depravação cresceu e Deus decidiu enviar o dilúvio, que destruiu essa civilização ímpia. Noé, um homem justo, e sua família foram escolhidos para repovoar a terra após a inundação cataclísmica. A era pré-diluviana, marcada por avanços culturais e tecnológicos, bem como o pecado e impiedade, serve como uma lição e um alerta. Ela nos mostra as consequências das escolhas humanas e destaca a importância de viver em conformidade com os princípios divinos, buscando o perdão e uma relação pessoal com Deus. Nesse contexto, estar vigilante espiritualmente é essencial, pois nossas escolhas têm implicações eternas. Essa narrativa pré-diluviana nos oferece lições poderosas e antemporais. Mostra como a corrupção e o afastamento dos princípios divinos podem levar às consequências devastadoras. À medida que exploramos os relatos bíblicos dessa era, vemos um padrão que se reflete até os dias atuais. A história de Caim e Abel, por exemplo, nos alerta sobre os perigos da inveja e da raiva descontrolada. A atitude de Caim em relação a Deus e seu irmão levou ao primeiro assassinato, revelando os efeitos do pecado na vida humana. A mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, mencionada na narrativa, também traz reflexões importantes. Embora haja interpretações variadas, a ideia de que a influência de valores e crenças distintos podem impactar negativamente a sociedade é clara. Essa mistura resultou em uma cultura que favoreceu a impiedade e a decadência moral, lembrando-nos da importância de manter convicções e princípios sólidos. A figura de Noé é central nesse contexto. Sua justiça e obediência destacam-se em meio à depravação predominante. A construção da arca, a reunião de animais e a salvação junto com a sua família são símbolos de fé e obediência a Deus em um mundo que rejeitava tais valores. Noé se torna um modelo de retidão em tempos difíceis. O dilúvio, como juízo divino, traz uma reflexão sobre a soberania de Deus e a necessidade de enfrentar as consequências de nossas ações. A água que destruiu a terra também trouxe um novo começo, simbolizando o renascimento e a esperança em meio à devastação. Olhando para a era pré-diluviana, podemos extrair valiosas lições para a nossa própria jornada. A importância de cultivar valores,
A vigilância contra a corrupção moral e a busca por uma conexão genuína com Deus são aspectos que ressoam até hoje. Assim como naquela época, nossa sociedade moderna também enfrenta desafios morais e espirituais. E a história pré-diluviana nos lembra que as escolhas que fazemos têm consequências duradouras. Portanto, enquanto exploramos as histórias e os eventos desta era antiga, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada. Que possamos aprender com os erros do passado, buscar a justiça, cultivar uma conexão profunda com Deus e viver em retidão, contribuindo assim para a construção de um mundo mais alinhado aos princípios divinos. Que a história da era pré-diluviana nos inspire a viver de maneira consciente e responsável, honrando os valores que transcendem o tempo e moldam a nossa humanidade. Por fim, a história pré-diluviana também nos lembra da importância da paciência e da perseverança. A construção da arca e a espera durante os dias de chuva não foram tarefas fáceis para Noé e sua família. Essa jornada é um exemplo de como a obediência a Deus muitas vezes exige esforço contínuo e paciência, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. Em suma, a era pré-diluviana é repleta de insígnias e lições que ecoam ao longo dos séculos. Essas histórias nos incentivam a cultivar uma fé profunda, a confiar nas promessas divinas, a buscar transformação interior e viver de maneira responsável e justa. Elas também nos lembram que a história humana é entrelaçada com a história divina e que nossas escolhas individuais têm um impacto duradouro no mundo ao nosso redor. Que possamos continuar a explorar essas narrativas com um coração aberto e aplicar suas lições em nossas próprias vidas. A Bíblia nos revela que mesmo em meio à corrupção, houve indivíduos notáveis que mantiveram a sua fé e devoção a Deus. Enoque é um desses exemplos. Ele andou com Deus e desfrutou de uma relação íntima com o Criador. Sua comunhão com Deus foi tão profunda que ele foi transladado e não experimentou a morte física. A história dos Nefilins, mencionados na Bíblia como homens valentes e de grande fama, também suscita curiosidade. Embora haja diversas interpretações sobre quem eram esses Nefilins, a lição fundamental é que a mistura de valores e crenças pode levar a resultados negativos. Isto serve como um alerta sobre as influências que permitimos em nossas vidas e como elas podem moldar o nosso caráter. Portanto, a era pré-diluviana não é apenas um capítulo distante da história, mas uma fonte de lições profundas e relevantes para a nossa própria jornada. Ela nos lembra da importância da integridade em meio à corrupção, da devoção a Deus em tempos de secularismo e da esperança em tempos de dificuldades. As histórias desses tempos antigos nos desafiam a avaliar nossas próprias escolhas, a buscar uma conexão mais profunda com Deus e a viver com um propósito e retidão, independentemente das circunstâncias que enfrentamos em nossa vida. Que possamos encontrar inspiração na história pré-diluviana para viver de maneira significativa e impactante em nosso próprio tempo. Obrigado por nos acompanhar até o final desse conteúdo. E se o conteúdo desse vídeo foi bênção para a tua vida, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal para você continuar sendo abençoado com mensagens poderosas da Palavra de Deus. Deus te abençoa e até o próximo vídeo.